Você já imaginou como seria se Noé, aquele personagem lendário da Bíblia, decidisse construir a arca hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia e informação na palma das nossas mãos? Um homem aparece anunciando que vai construir uma gigantesca embarcação para salvar a humanidade de um desastre sem precedentes. Mas será que isso seria possível? E, mais importante, como as pessoas reagiriam? A mídia seria cético, sensacionalista ou ignoraria a história? E as redes sociais? Virariam palco de debates inflamados, memes e teorias conspiratórias? O que você faria se esse homem aparecesse na sua cidade e começasse a construir essa arca moderna? Você acreditaria nele ou acharia que é só mais uma loucura? Essa história, que mistura fé, medo e esperança, está muito mais próxima da nossa realidade do que imaginamos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse universo paralelo e descobrir as respostas que ninguém ousa falar em voz alta. Fique até o final para entender todos os lados dessa história que promete dividir opiniões. E antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que essa arca moderna poderia salvar alguém? Quero saber sua opinião. Imagine um cenário onde, do nada, alguém anuncia a construção de uma arca gigante, como aquela da história de Noé, mas em pleno século XXI. Seria difícil para qualquer pessoa acreditar, não é mesmo? Afinal, vivemos na era da ciência, da tecnologia, das redes sociais e da informação instantânea. O mundo moderno parece estar longe de aceitar algo tão extraordinário e antigo ao mesmo tempo. Porém, e se essa pessoa não fosse só um sonhador, mas alguém determinado, com um propósito claro e um plano real para colocar essa ideia em prática? Imagine a confusão que isso causaria. A mídia correria para entender o que está acontecendo. Especialistas tentariam explicar, enquanto as redes sociais iriam se incendiar com opiniões, memes e debates acalorados. De repente, aquela história que parecia um mito milenar começa a ganhar contornos reais diante dos nossos olhos, colocando em xeque tudo o que acreditamos sobre fé, ciência e a sobrevivência humana. Como reagiria a sociedade? Quem acreditaria? Quem se rebelaria? Essa é só a primeira parte de uma história que desafia a nossa lógica e nos convida a olhar para o mundo de um jeito completamente novo. O que vem a seguir vai revelar como essa visão inacreditável poderia virar um fenômeno capaz de dividir opiniões e mexer com as emoções de milhões. Agora, pare para imaginar quem seria esse Noé dos dias atuais. Não um personagem lendário distante, mas alguém real, com medos, dúvidas e uma missão que pode parecer impossível para muitos. Talvez um homem comum, um trabalhador ou um engenheiro, que de repente sente um chamado que vai muito além da razão. Ele sabe que será alvo de críticas, zombarias e até ameaças, mas mesmo assim está disposto a seguir em frente. É difícil imaginar o peso que recai sobre os ombros de alguém assim. A solidão de acreditar numa causa que poucos compreendem, a resistência das pessoas ao seu redor e o desafio diário de manter a esperança em meio ao ceticismo. Talvez ele tenha uma família que não entende suas escolhas, amigos que o consideram louco, e ainda assim ele continua firme porque acredita que algo muito maior está em jogo. Essa luta interna, esse conflito entre a razão e a fé, é o que faz desse personagem uma figura humana e real, capaz de gerar empatia e despertar emoções no público. Quando entendemos quem é esse homem por trás da arca, começamos a perceber que a história vai muito além de uma construção física. É sobre coragem, persistência e o desejo profundo de mudar o destino da humanidade. Quando a notícia de que alguém está construindo uma arca no século XXI se espalha, as redes sociais explodem em reação. Plataformas como Twitter, Instagram e TikTok rapidamente se tornam palco de debates intensos, onde opiniões divergentes se confrontam sem filtro. De um lado, há quem acredite na missão do Noé moderno e compartilhe mensagens de esperança, fé e preparação. Do outro, céticos e críticos não perdem a chance de ironizar, criar memes e questionar a sanidade do projeto. A viralização acontece em questão de horas, com vídeos curtos, hashtags bombando e um verdadeiro turbilhão de comentários que misturam medo, incredulidade, curiosidade e até teorias conspiratórias.
quando a notícia de que alguém está construindo uma arca no século XXI se espalha, as redes sociais explodem em reação. Plataformas como Twitter, Instagram e TikTok rapidamente se tornam palco de debates intensos, onde opiniões divergentes se confrontam sem filtro. De um lado, há quem acredite na missão do Noé moderno e compartilhe mensagens de esperança, fé e preparação. Do outro, céticos e críticos não perdem a chance de ironizar, criar memes e questionar a sanidade do projeto. A viralização acontece em questão de horas, com vídeos curtos, hashtags bombando e um verdadeiro turbilhão de comentários que misturam medo, incredulidade, curiosidade e até teorias conspiratórias. É impressionante como esse tipo de história mobiliza as pessoas, criando uma polarização difícil de controlar. E enquanto isso, influenciadores digitais e youtubers entram na conversa, cada um com seu ponto de vista, ampliando ainda mais o alcance da discussão. A velocidade com que essa narrativa se espalha nas redes sociais mostra como as plataformas digitais são capazes de transformar uma ideia isolada em um fenômeno cultural que mexe com o imaginário coletivo e desafia as fronteiras entre realidade e ficção. Enquanto as redes sociais fervem, a mídia tradicional entra em cena com sua própria forma de reagir à construção da arca moderna. Jornais, canais de televisão e rádios começam a investigar a história, mas a abordagem é marcada pelo ceticismo. Reportagens questionam a plausibilidade do projeto, entrevistam especialistas que tentam desmistificar o fenômeno e procuram entender se há algum fundamento científico por trás dessa iniciativa. Ao mesmo tempo, algumas emissoras veem na história uma oportunidade de atrair audiência e exploram o sensacionalismo, criando programas especiais, debates ao vivo e entrevistas polêmicas que aumentam a repercussão. A narrativa é muitas vezes dividida entre a razão e o espetáculo, e essa dualidade gera uma tensão constante que reflete o que a sociedade sente diante do inesperado. O público se vê diante de informações conflitantes, preso entre o desejo de acreditar em algo maior e a necessidade de provas concretas. Essa mistura de ceticismo e sensacionalismo faz da mídia tradicional um personagem essencial nessa trama, moldando opiniões e influenciando diretamente a forma como a história da Arca Moderna será lembrada. À medida que essa história da Arca Moderna se desenrola, a maior questão que fica no ar é: o que isso realmente significa para o futuro da humanidade? Vivemos uma época marcada por avanços científicos impressionantes e por uma busca constante por explicações racionais para tudo o que nos cerca. No entanto, o surgimento dessa figura que desafia a lógica e a ciência, insistindo numa missão que parece saída de um conto antigo, nos força a repensar a linha tênue entre fé e razão. Para muitos, a construção da arca representa esperança, um símbolo de que, mesmo diante das crises ambientais, sociais e políticas, ainda existe a possibilidade de redenção e sobrevivência. Para outros, é um alerta sobre os perigos de acreditar cegamente em algo que não pode ser comprovado, uma crítica ao fanatismo e à desinformação que podem paralisar o progresso real. Essa dualidade reflete o dilema universal da humanidade: equilibrar a necessidade de acreditar em algo maior com a responsabilidade de agir com base em fatos e evidências. No final das contas, essa história não é apenas sobre uma embarcação gigante, mas sobre a capacidade humana de sonhar, acreditar e lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece perdido. E é esse confronto entre fé e razão que torna essa narrativa tão poderosa, capaz de dividir opiniões e provocar reflexões profundas. Então, fica a pergunta: se hoje você tivesse a chance de decidir, em que lado da história você estaria? Acreditaria na arca ou na ciência? Ou encontraria uma forma de unir os dois mundos? Essa resposta pode definir não só o futuro dessa história, mas o futuro que queremos construir para todos nós.